duas comissões de total interesse da situação. Eu vou pedindo para você, minha audiência, fazer o seguinte: inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele famoso like, interaja no nosso chat, eu quero ler as suas opiniões e também ajude o nosso jornalismo. R$4,99, mande o Pix aí, ó, R$4,99, paranageralsc@gmail.com. Bom, o assunto de hoje, você sabe, né? A gente não vai durar 5 horas aqui. A gente vai durar um tempinho falando sobre comissões da Casa do Povo. 5 horas de discussão. A sessão dessa segunda-feira, dia 29 de março do ano de 2021, durou 5 horas. E não houve consenso para a instalação das comissões. A oposição e situação tiveram interpretações diferentes quanto ao conteúdo do despacho da Justiça. Mas duas comissões me chamaram a atenção. Sabe por que os vereadores Jean-Pierre e Álvaro Mondadori, que é o Joinha, voltaram à Casa do Povo? Porque uma vez que os seus suplentes não pode ser votado para compor as comissões, e sim o titular da cadeira. Se não fosse de tão importância, vocês acham que 2 vereadores que são secretários voltariam para a Casa do Povo? Se não tivesse grande importância? Mas tem. Eu vou explicar isso para você. Mas primeiro, assista o que o vereador Jair Júnior falou no momento que o presidente pediu para ele indicar os nomes. Felizmente, acho que por conta da situação, houve entendimento de que não deve se haver acordo. Eles não querem, os membros da situação não querem fazer acordo porque entendem que deve ficar em maioria nas comissões, em todas as comissões, em especial na Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças. Então, a gente até gostaria de saber se há, e de forma pública, e as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais, já que ninguém pode vir aqui no plenário, a gente gostaria até que se manifestasse. A gente pode dizer o acordo que a gente propôs. A gente propôs um acordo onde, mesmo pela proporcionalidade partidária, os primeiros partidos a escolherem seriam, na primeira comissão na CCJ seria PSD, depois PSL, depois Cidadania, Podemos e PP, e nesse caso a oposição ficaria com maioria dentro da CCJ. A gente, para entrar num acordo, sugerimos que ficássemos em maioria na Comissão de Finanças e a situação ficasse com maioria na CCJ. Então o Podemos cedeu a vaga que teria dentro da CCJ para que fosse indicado ou o segundo membro do PSD, ou um membro do MDB, ou um membro do MDB, uma das duas alternativas, ou um membro do MDB ou o segundo membro do PSD. E a gente ficasse então com maioria na Finanças. Mas, mesmo esgotando todas as possibilidades de acordo, a situação não entendeu por não fazer o acordo, a situação entendeu que deve seguir outro trâmite. Por conta disso, a gente ainda, nós membros da oposição, ainda em plenário, ainda gostaríamos que fosse feito um acordo, de forma como está previsto no regimento interno, de forma como está orientado pelo Poder Judiciário, de forma como o Ministério Público orientou que a gente fizesse também. Primeiro, de forma em acordo. Então, gostaríamos que os membros da situação se conscientizassem. A gente já está... Vereador, só para concluir, se houve acordo ou não? Presidente, vocês se reuniram só para concluir, senhor presidente. Então, faz 3 meses que a gente está nessa discussão. A gente solicita que os membros da situação repensem. Mas, no momento, não houve acordo porque a situação não quer fazer acordo, né? Ela falou que não quer fazer acordo. A gente quer fazer acordo. Nós da oposição gostaríamos de fazer um acordo. Mas a situação não quis. Muito bem, a situação não quis, né? Porque a maioria ficaria com a oposição nas finanças. Então vamos só entender o porquê dessa discussão toda, o porquê dessa briga toda em relação a duas comissões. As comissões, só para os senhores terem uma noção, tenham a paciência para acompanhar aqui o nosso raciocínio. As comissões possuem
funções legislativa e fiscalizadora. Isto é, elas atuam sobre a elaboração de leis e acompanhamento das ações administrativas. Por isto, seu trabalho consiste fundamentalmente em emitir relatórios sobre projetos de leis em tramitação e apreciá-los ou rejeitá-los a critério da disposições da Constituição Federal, certo? Só para vocês entenderem a importância das comissões, principalmente de duas. Além disso, as comissões, sobretudo as do âmbito municipal, também promovem audiências públicas e visitas técnicas, solicitam pedidos de informações e consultas ao Poder Executivo, recebe representações ou reclamações contra atos e omissões do poder público e acompanha programas e planos de desenvolvimento. São 4 comissões, compostas por 5 membros. E na contagem que a oposição entendeu, ficaria a maioria nas finanças. Então vamos a elas, certo? Só para vocês entenderem a importância, porque estão jogando isso para o povo. Porque o povo está desassistido, porque não sei o quê. Ontem eu vi o discurso do vereador Dr. Heron dizendo, me desculpe o fulano e Beltrano, que são ambulantes, vendedores ambulantes, porque não conseguimos aqui, porque devido a esse impasse. Vereadores foram eleitos para fiscalizar. E o que está sendo feito hoje, nessa briga de comissões, é fiscalização. Total direito dos vereadores da oposição é isso aí, fiscalizar. Não é deixar tudo para eles. Porque o juiz, o magistrado, pediu, que é uma palavra complicada de pronunciar, né? Proporcionalidade. E aí vamos lá. As comissões parlamentares são compostas por membros do Poder Legislativo indicados pelos líderes dos partidos políticos que possuem representação na Casa Legislativa. É fundamental que a indicação de parlamentares para compor as comissões sejam feitas com base no princípio do que se falou tanto, eu vou colocar aqui, de proporcionalidade. Só para ilustrar o que eu falei aqui, olha o que a vereadora Suzana falou na sessão de ontem. Proporcionalidade significa um cálculo matemático. Então, PSD, PSL, Podemos, Cidadania e Progressista teria proporcionalmente uma vaga na Comissão de Legislação e Justiça e Redação. Isso é proporcionalidade. Não somos nós que temos que dizer qual e qual. É a proporção, é o que está escrito, é cálculo matemático. Entendeu? Só para esclarecer ainda mais, certo? Só para você ter uma ideia. O princípio da proporcionalidade busca, presta atenção nessa frase, o princípio da proporcionalidade busca impedir acessos e abusivos de autoridade do poder público. Assim, na prática, as vagas das comissões são distribuídas entre partidos e blocos parlamentares de forma proporcional ao número de membros de cada legenda na Casa do Povo. O motivo da oposição não querer participar das comissões está ligada diretamente na Comissão de Orçamento e Finanças Públicas e também de Comissão de Legislação e Justiça. Vamos, só para você entender, minha audiência, só para você entender. Vamos primeiro explicar para você o que é a Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. É um instrumento utilizado pelo governo para gerir os recursos financeiros provenientes de receitas totais arrecadadas. É com ele
que o governo controla o que entra e sai dos cofres públicos. Quais as origens de verbas e quais fins serão destinadas. Essa é uma comissão de importância, que a situação precisa ter o poder. E o prefeito precisa ter o controle, porque mexe com dinheiro público. E o que está acontecendo é que nesse sistema a oposição teria a maioria. E eles não querem isso. É isso que está acontecendo. Outra situação, Comissão de Legislativo e Justiça, Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça passa todos os projetos de leis, todos, de resoluções, de decretos legislativos da Casa do Povo. Os membros desta comissão analisam basicamente a admissibilidade, palavra difícil de pronunciar essa, né? A admissibilidade dos projetos. Caso uma proposição receba parecer para aprovação na Comissão de Legislação e Justiça, então o trâmite é continuando nas chamadas comissões de mérito. Certo? Em outras palavras, só para você entender, a Comissão de Legislação e Justiça dá vazão aos trabalhos da Casa do Povo. É por ela que todo projeto de lei, qualquer projeto de lei, vai passar pela comissão para depois ir para o plenário para votação. É outra comissão que a situação precisa ter o poder. Precisa ter a maioria. É por duas comissões que eles estão brigando. Uma que vai aprovar ou fazer vistas ao projeto de lei que vem do próprio governo do municipal, né, do poder executivo, que vai chegar na Casa do Povo e precisa passar pelas comissões para depois ir para a votação. E se for barrado já na comissão, dá problema. Essa é a grande briga dos vereadores hoje. E eles estão errados? Eles estão errados? A oposição está errada? A oposição não está errada. Estão querendo é jogar isso para o povo. Estão querendo é jogar os vereadores da oposição contra o povo. Eles estão fazendo o papel de trabalho de fiscalização, senhoras e senhores. É o que está realmente acontecendo. Esse negócio de subir na tribuna e dizer que, desculpa fulano, que eu não consegui colocar aqui o projeto dele para votação, para a gente melhorar a questão aí dos trabalhos, né? Dos ambulantes. Desculpa a rua tal, o bairro tal, que eu não consegui pedir aqui como é que chama aí? Reclamação, né? Uma informação, pedido para o secretário tal, para rever, não consegui fazer isso porque está no impasse. Por que está no impasse? Porque eles querem a maioria. E a justiça determinou, que é uma palavra bem complicada de pronunciar, né? Ontem o que eu vi de vereadores te enrolando para poder falar essa palavra aí, proporcionalidade. Só que agora o que vai acontecer? O magistrado vai ter que detalhar, aqui ó, 4 comissões, aqui vai o partido tal, com o vereador, falando, a partido tal, falando, vai ter que fazer isso para poder entender, para o presidente da Casa do Povo entender, porque o que eles querem é a maioria, porque um passa grana, um passa dinheiro, a verba vai passar tudo por ali, o outro é os projetos de lei, que também é o interesse total do Poder Executivo. E o Poder Executivo hoje tem a maioria. Só que por um voto, por um membro só. E aí, fazendo toda essa questão de proporcionalidade, uma dessas secretarias vai ficar com a oposição. E eles não querem isso. É isso que você, que me acompanha, às vezes está perdido nessa situação, está acontecendo. Porque foram 5 horas de debate para nada. Por quê? Porque o presidente e a situação estão interpretando diferente. Em meias palavras, estão interpretando da maneira que eles querem entender.
Minha audiência, faz o seguinte, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele famoso like. Interaja no chat, eu quero ler as suas opiniões. E também mande um pix de R$ 4,99. Ajuda o nosso jornalismo. Paranageralsc@gmail.com.